Começa agora o programa Clube do Sommelier, aqui pela TV Master. Snobismo? Luxo? Ou é uma figura decorativa? Hoje nós veremos as taças, os principais copos ou taças para os estilos de vinho. A taça, na verdade, ela serve para potencializar não só os sabores, como os aromas. Ela acomoda bem o vinho de acordo com o estilo de vinho. Nós temos aí vários estilos de vinho, como por exemplo os espumantes. Temos espumante seco, temos espumante suave, temos o branco seco, temos um branco mais encorpado, passado no barril de carvalho. Ele já pede uma outra taça. Na verdade, é que essas taças, elas não só acomodam, como potencializam os aromas e sabores de determinados vinhos, de determinadas uvas também, né? Hoje nós temos aqui uma taça que ela é usada por todos os profissionais do mundo inteiro para baterias de degustações. Ela se chama taça ISO, International Standard Organization. Foi desenhado depois que um comitê de vários profissionais da atividade do vinho, como enófilos, sommeliers, produtores de vinhos, enólogos, jornalistas e críticos de vinhos também, desenharam essa taça para acomodar todos os estilos de vinho, desde espumantes até vinhos do Porto, que é um vinho fortificado. Essa outra taça aqui, essa é a taça para o vinho do Porto. Você sabe que o vinho do Porto é um vinho fortificado com cachaça vínica e, portanto, é um vinho bastante alcoólico. E uma garrafa do vinho do Porto, ela tem que se tomar um pouquinho só, 20 ml, e a taça apropriada é essa taça aqui, a taça do Porto. Se ela por acaso fosse colocada numa taça bordalesa como essa, perderia toda a graça, né? Essa terceira taça é uma taça muito especial, como todas as taças aqui. Ela serve para vinhos doces de sobremesa, os late harvest, que é colheita tardia, vinho bastante concentrado, que serve para sobremesa, uma harmonização com a torta mousse de maracujá, com a torta mousse de limão, que é uma delícia. Ele tem um fechamento maior para que segure um pouco mais o aroma do vinho e geralmente remete a mel, maracujá e outros aromas maravilhosos que tem esses vinhos absolutamente fantásticos, como os Tocage e os Sauternes. Aqui tem uma taça muitíssimo importante. Praticamente são essas três taças aqui as taças mais importantes para nós individualmente. Essa é a taça flauta ou flûte em francês. Ela serve para aprisionar as borbulhas do espumante ou do champanhe ou da cava. Cava são os espumantes no método tradicional espanhol, né? Champanhe é um espumante branco da região demarcada francesa chamada Champagne. Essa é a diferença apenas. Tem que ter uma haste comprida para que a gente pegue na haste e não no bojo. Ela possui também um bojo afunilado, mais estreito, para aprisionar as borbulhas, que é a grande graça dos espumantes, e também para elevar os aromas através da borbulha. Aqui nós temos a taça para vinho branco, também com a haste comprida, uma base larga e um bojo que se afunila. Por quê? Porque quando você vai degustar um vinho branco seco ou um tinto seco, ele deve cair primeiro na língua para depois você fazer uma circulação em toda a cavidade bucal para que haja toda uma acomodação dos sabores, dos taninos e porventura você também vai avaliar depois que deglutir, sentindo então o retrogosto. E é isso que eu vou falar com a taça preciosa, taça bordalesa, taça para os vinhos tintos, para a maioria dos vinhos tintos, pois tem também outras taças que é para Barolo, para Sangiovese,
E assim, eu acho, uma opinião muito pessoal, acho um pouco demais, né? Na verdade, a gente precisa dessas 3 para espumante, para brancos, e eu vou explicar por que ela é tão menor do que o tinto. Mas a taça de vinho doce é de fundamental importância, porque o doce de sobremesa ainda não caiu na graça do brasileiro, mas aos poucos ele está começando a entender que o vinho doce é para tomar só uma tacinha e ao final da refeição, depois de uma taça de vinho branco, depois você fecha com uma taça de vinho tinto e fecha com vinho de sobremesa, um Late Harvest nacional, inclusive, que tem de boa marca. A taça de vinho branco ela é menor porque devido ao repasse do vinho. Olha, geralmente o vinho branco ele pede uma temperatura de 8 a 10 graus centígrados. E o repasse da garrafa no balde para a taça é muito mais rápido do que os vinhos tintos, que pedem em torno de 18 graus. Então, geralmente, o vinho tinto é servido, tanto o branco como o tinto, 1/3 da taça, para que haja um espaço de aeração, de desprendimento do aroma, que é da maior importância. Outra coisa muito interessante, que eu gosto sempre que posso, ensino às pessoas que estão ingressando no mundo do vinho, depois de você aproveitar o vinho que já está acomodado na taça, fazer um leve balançado, leve circulação. Não precisa fazer como os cowboy, não, muito rápido, agitando o vinho, mas uma leve rotação para que haja desprendimento dos aromas do vinho. E quando for antes disso, você deve dar uma visualização, ver os arquetes, ver também que os arquetes são as lágrimas, ver também a concentração, o brilho do vinho. O brilho mostra muito da saúde do vinho, muito importante, a concentração e as cores a partir do vermelho. Ora, o violeta já está indicando que o vinho é jovem, o rubi já está indicando que o vinho está a caminho da maturidade, e o vinho com reflexo alaranjado, para os bons vinhos, está ingressando num apogeu, ou seja, com mais sabor, passando de aroma para o buquê, que já é uma qualidade ainda maior. Então é muito importante, quando nós formos avaliar o vinho, fazer essas 3 etapas da degustação, a gente colocar o vinho na boca primeiro, circular o vinho pela boca e deglutir, para sentir o retrogosto e você possa avaliar o vinho como um todo. Por último, nós temos essa taça aqui, é uma taça muito mais aberta, muito mais volumosa, muito mais aberta aqui. Elas são específicas para vinhos da uva Pinot Noir, que é geralmente uma uva que tem os aromas muito discretos. Diz até que a Pinot Noir é uma uva muito feminina, cujos vinhos elegantes e maravilhosos, muito diferente da Cabernet Sauvignon, muito diferente de uma Nebbiolo. A Pinot Noir se difere de todos os outros vinhos dessas variedades de uvas nobilíssimas. Então ela precisa de um espaço maior, a boca dela é um pouco mais aberta, para que a gente possa aspirar com maior facilidade os seus aromas absolutamente discretos e de excelente qualidade nos seus vinhos de Pinot Noir. Ela também serve para a rainha das uvas brancas, os vinhos brancos da uva Chardonnay. Agora, por último, vamos falar sobre o decanter. O decanter ele tem 2 funções básicas. Primeiro, para os vinhos muito jovens. A gente verte o vinho antes da degustação para que o vinho ele abra mais, amacie um pouco mais durante aproximadamente 20 a 30 minutos. A outra função do decanter é para os vinhos muito velhos, vinhos de qualidade, portanto, e que tenha borras. E verte-se o vinho suavemente no decanter para que as borras se precipitem até o fundo do decanter e em seguida
você pode verter o vinho muito discretamente, muito suavemente, ficando as borras aqui no fundo. Portanto, o vinho fica mais límpido. E o Top 5 de hoje, vou lhe apresentar um vinho brasileiro da região do Trentino, no Rio Grande do Sul. Uma uva também muito interessante, bem aclimatada aqui no Brasil, que é a Barbera, uma uva clássica da região originária da região do Piemonte. Esse vinho é um vinho delicado, um tinto seco leve, fácil de beber, para tomar bem geladinho, 16 graus, claro. E eu indico, é da Casa Perini, que está entrando com força aqui na Paraíba. Casa Perini, Barbera 2011. Você encontra aqui na loja Baco Vinhos Finos. A segunda dica que eu dou é um grande vinho, um vinho australiano da uva Shiraz. Tem um estilo diferente, bastante encorpado, com toque de barril de carvalho, toque de café, muito estruturado, para se tomar muito devagarzinho, apreciando toda a sua riqueza. Rosemald Shiraz, você encontra na 20.com.br. E o próximo vinho que eu indico é um dos Colossos, é um vinho ultra premium do grande cineasta Francis Ford Coppola. Esse vinho é um Merlot da linha Diamond Series Collection e você encontra ele na importadora reloco.com.br. É um vinho fabuloso, um vinho sofisticado, muito estruturado, com taninos de alta qualidade. Você aqui tem um leque de aroma para apreciar, bastante estruturado, equilibrado, e eu indico Coppola Merlot. O programa de sommelier termina por aqui. No próximo programa nós veremos o tema sensacional, todo mundo gosta, mas saboroso, duplamente saboroso, harmonização. E eu tenho também um enorme prazer de trazer para vocês um dos maiores marcos do Brasil, da editorial, que é a revista Baco. A revista Baco, comandada pelo número 1 do Brasil, Marcelo Copelo, jornalista, crítico de vinhos, e foi eleito o número 1 2011, 2012, e tem a marca dele, que é fazer a comparação do vinho também com o blues, com o jazz, com Ella Fitzgerald, com Miles Davis. É uma revista mensal, luxuosa, encadernação, e ela está sendo editada agora já no forno para ser lançado a 4ª edição da revista Baco. Você pode acessar também para se cadastrar a www.bacomultimedia.com.br do número 1, Marcelo Copelo, que eu tenho uma grande satisfação e honra de poder colaborar com essa revista a nível nacional. Muito obrigado e até a próxima. Feel real good, wave your hands in the air and lick 2 shots in the atmosphere.